Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Juízes, capítulo 20. Os israelitas vingam o ultraje feito ao levita. Então, todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se for um só homem, desde Dan até Beceba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa, e disseram aos filhos de Israel: Falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei da minha concubina e filei em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém, isso é o que faremos de Gibeá, procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000, 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vendo ele a Gibeá e de Benjamim, lhe faça conforme a toda a loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é essa que fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram à cidade de Gibeá para sair a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia, os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que tiravam a espada. Porém, os moradores de Gibeá, de que se contaram, 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Contaram-se dos homens de Israel, fora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram seus filhos de Israel e subiram a Betel, ali consultaram a Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se por os filhos de Israel pela manhã, acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram à peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. Perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, derrubaram ainda por terra mais de 18.000 homens, todos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram sacrifícios e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. Subiram os filhos de Israel o terceiro dia contra os filhos de Benjamim, ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, afastando-se da cidade,
começaram a ferir algum do povo, matando, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais só para Betel e outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós, como antes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos, desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal-Tamar e a emboscada de Israel saiu do seu lugar na caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá e a batalha se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes sobreviria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos que tiravam da espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel fugiram dos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e atacou Gibeá, e a emboscada avançou contra ela e feriu a fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viram-se, pois, os homens de Israel na peleja contra Benjamim, já começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na batalha passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subiu aos céus. E os homens de Israel viraram os rostos, os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a batalha os apertou. E os que saíram da cidade os destruíram no meio deles. E cercaram os de Benjamim, e os perseguiram, e voltando, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto próximo ao rochedo de Rimon. Alcançaram ainda deles pelos caminhos 5.000 homens. De perto seguiram até Gidom e feriram dele 2.000 homens. E todos que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que atiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, junto ao rochedo de Rimon, e ficaram no rochedo de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, e tudo quanto se achava, como também todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo.